Mina, tudo bom com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo, graças a Deus. O vídeo de hoje está repleto de notícias boas. A primeira é falando sobre Yaya Touré. Será que ele tem mesmo condições de jogar ainda no Campeonato Brasileiro, que é um jogo atrás do outro? E leva esse ano, promete mais dois reforços de peso, dois reforços internacionais para o Vasco por o ano que vem. E saiu a lista dos clubes que mais devem no Brasil e você vai saber qual é a posição e quanto o Vasco deve. Então acompanha o vídeo aí até o final que você vai ficar sabendo de todos esses assuntos. Vai! Meus amigos, saiu uma lista dos clubes mais devedores do Brasil e o Vasco ficou em quarto colocado. É o quarto time que mais deve no Brasil. Eu vou trazer a lista aqui para vocês terem uma noção e a gente vai conversar sobre isso. Queria que você deixasse aí seu comentário. E se você gostar do vídeo, achar que a gente merece, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo você ficar sabendo. Primeiro colocado, não poderia ser outro, o Cruzeiro. Cruzeiro, todo mundo sabe que está devendo. O Cruzeiro já perdeu 6 pontos na Série B por causa de dívida na FIFA, compra de jogadores, mas não é isso que a gente vai falar. Primeiro é o Cruzeiro com 763 milhões de dívida. O segundo é o Botafogo com 734. O terceiro, eu achei surpreendente, é o Corinthians com 668, deve ser por causa do estádio. E o Vasco em quarto com 566. Aí eu vou falar os que estão abaixo do Vasco e eu vou explicar o porquê. Abaixo do Vasco vem o Palmeiras com 516, quer dizer, 50 milhões a menos apenas. Depois São Paulo com 482 e o Flamengo, que todo mundo acha que é milionário, que está rico, que está sobrando dinheiro, acabou as dívidas. Flamengo com 452 milhões. Por que eu decidi falar sobre isso? Para justamente falar sobre a gestão do Vasco, das gestões do Vasco, não é só o Campelo, é quem vem atrás do Campelo também. Vamos lá, o Cruzeiro deve 763 milhões, mas o Cruzeiro sempre deveu muito. E o Cruzeiro montou times bons, times grandes. O Cruzeiro foi 2 vezes campeão brasileiro agora há pouco tempo. O Cruzeiro está sempre disputando Copa do Brasil, ganhando Copa do Brasil, ganhou também agora há pouco tempo. E deve isso tudo. O Botafogo a gente deixa para lá, o Botafogo não fala que o Botafogo realmente não ganha nada. O Corinthians também está sempre ganhando alguma coisa, mas já tem algum tempo que não ganha. Vamos falar agora quem está sempre ganhando. Palmeiras tem o primeiro ou o segundo melhor time do Brasil hoje. Está uma posição do Vasco com 516 milhões, 50 milhões a menos de dívida. Como que o Palmeiras, é esse ponto que eu quero chegar, como que o Palmeiras, com apenas 50 milhões a menos de dívida, conseguiu montar aquele time e o Vasco não consegue? Por causa do patrocinador, beleza, sim, o patrocinador contratou realmente muitos jogadores para o Palmeiras. Mas por que eles não têm penhoras, eles não têm todas as contas bloqueadas, como tem o Vasco? É isso que eu não consigo entender. O Vasco não consegue caminhar. O Vasco ainda não recebeu o patrocínio da Caixa. Mais ou menos 5 milhões que está preso porque o Vasco não consegue liberar o dinheiro, porque tem que apresentar a certidão negativa de débito. E o Vasco não consegue. Como que os outros conseguem e o Vasco não? Como os outros devem praticamente igual ao Vasco e caminham, e o Vasco deve a mesma coisa e não sai do buraco, cada vez se afunda mais. Eu não consigo entender isso. É uma má gestão ou é perseguição de justiça, de imprensa? Porque não é possível. Abaixo vem o São Paulo, 482 milhões. São Paulo também estava ganhando tudo agora há 5, 6, 7 anos atrás. E o Flamengo? O Flamengo tem 452 milhões de débito. O Vasco tem 566. Quer dizer, 90 milhões. 90 milhões é o que separa o Vasco do Flamengo. São 90 milhões. E olha o time, o que separa o time do Flamengo, o que separa o time do Vasco. Olha o que o Flamengo conquistou ano passado, olha o que o Vasco não conquista há 20 anos.
Então, eu queria entender isso. Eu até pedi a você aí que deixe o seu comentário aí, se você sabe essa tal fórmula aí, que eles conseguem devendo, conseguem montar times bons, e a gente devendo não consegue. Eu queria pedir a você aí que deixe nos seus comentários aí, nos comentários, o que você acha sobre isso. Por que isso acontece? E mesmo com todas essas dívidas, Levenciano deu uma entrevista ontem e prometeu mais 2 reforços de peso para o Vasco ano que vem. E aí Yaya Touré foi contratado. Ao que tudo indica, o Vasco não pagará os seus salários, virá uma empresa patrocinando o Vasco para poder pagar os salários do Yaya Touré. O Yaya Touré será pago em euros. O euro está lá em cima, o euro está R$6, se eu não me engano. E ele não deve ganhar pouco, deve ganhar muito, e multiplica aí vezes 6. É uma fortuna que ele vem para ganhar no Vasco. Então, Yaya Touré foi apresentado e Levenciano promete mais 2 reforços para o Vasco de peso, estrangeiros. Não é apenas 2 reforços, 2 reforços de peso. Tem muitos jogadores aí no radar, como o Balotelli. Se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria no Balotelli, acho que é o jogador mais próximo do Vasco. E o Giovinco, que o Fábio Cordella sempre fala no Giovinco. Pode ser que sejam esses 3 jogadores que vão reforçar o Vasco ano que vem. E Alex Evangelista, que fundou o Capres no Vasco, ele é fisiologista, hoje ele é até fisiologista particular do Gabigol. Ele foi perguntado pelo Leve, né? Foi procurado para saber sobre Yaya Touré, como estão a parte física dele. O Yaya Touré não joga, tem muita gente que não sabe disso, eu não sabia, vim saber hoje. O Yaya Touré não joga desde outubro do ano passado. Outubro. Então tem quase 7 meses que o Yaya Touré não joga. E não é por lesão. O Alex Evangelista falou que não é por lesão, ele não joga. Ele estava jogando na 2ª divisão do campeonato chinês. Então, é um jogador de 37, já vai fazer 38 anos. Não sei se na parte técnica ele vai conseguir, ainda física, ele vai conseguir produzir alguma coisa para o Vasco. Talvez ele tenha vindo mais para a parte de marketing, a parte técnica, do que na parte física, na parte esportiva. Que com certeza, se o Levin for eleito e o Yaya Touré for contratado mesmo, porque o Yaya Touré não foi contratado. O Yaya Touré tem praticamente um acordo verbal, que o contrato que o Levin assinou com ele praticamente não serve de nada. Que o Levin mesmo falou que se ele quisesse transferir para um outro clube durante esse tempo aí, até as eleições, ele poderá sim, e rasga o contrato e acabou. Aquele contrato não serve de nada, é quase que um contrato de boca, é um trato. Nós estamos tratando aqui, vamos assinar, mas não tem assim muito peso legal esse contrato do Yaya Touré. Então, se ele vier mesmo, ele vai vir mais para a parte de marketing. E na verdade já está acontecendo, né? Quando ele foi anunciado, o mundo inteiro falando sobre o Vasco, o mundo inteiro falando sobre essa contratação do Yaya Touré, e isso aí atrai investidores, atrai patrocínios. Então nessa parte aí vai ser muito boa essa contratação do Yaya Touré, caso o Levenciano ganhe as eleições. Mas fique sabendo que ele não joga desde outubro e estava na 2ª divisão do campeonato chinês e vai completar 38 anos esse ano. Então vamos ver o que acontece. O Alex Evangelista falou que sim, ele tem condições de jogar. Talvez não jogue todos os jogos, deve jogar um jogo por semana. Ao invés de jogar quarta e domingo, ele deve jogar, por exemplo, só domingo, para poder não estourar o cara também, porque os jogadores jovens já não aguentam, imagina um mais veterano. Beleza, galera? Nós ficamos por aqui. Obrigado aí você que se inscreveu, obrigado que você que assistiu o vídeo aí até o final. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, se inscreve você que não é inscrito. Um abraço, porque aqui Vascaíno tem voz. Fui!